servia numa igreja, eu ganhei um apelido nessa igreja. Eles me chamavam de Pastor Bombril. E eles me chamavam de Pastor Bombril porque eu estava servindo em várias frentes daquela mesma igreja. Então eu estava acompanhando pessoas, liderando pequeno grupo, pregando, ensinando em escola dominical, em classes. Eu estava tocando na equipe de música, eu estava participando de equipes de planejamento, eu estava ajudando com filmagem, fotografia, edição de materiais. Resumindo, eu estava trabalhando em um monte de coisa. E então eles me deram esse apelido, Pastor Bombril. Certamente eles me deram esse apelido com um certo reconhecimento, né? Como se isso fosse uma virtude. E eu recebia esse apelido com um certo orgulho, né? Uma vaidade no coração que dizia: eu dou conta de muitas coisas. Na nossa geração, o multitasking, ou multitarefas, é elogiado em muitos sentidos. Ele reforça essa ideia de que a gente consegue dar conta de várias coisas ao mesmo tempo e de que se a gente tocar vários projetos e vários elementos ao mesmo tempo, a gente consegue caminhar melhor. A gente consegue ser mais bem-sucedido. E dar conta de várias coisas ao mesmo tempo funciona como uma dessas manifestações de que nós estamos realmente vivendo como protagonistas da nossa vida. Junto a isso, hoje nós temos isso aqui e outros dispositivos tecnológicos que nos ajudam a enxergar a vida do ponto de vista do multitarefas. Antigamente, um relógio servia apenas para marcar as horas e um telefone servia apenas para ligar. Mas hoje, um relógio que não marque as horas, os batimentos cardíacos, que te permita ter alguns outros elementos como cronômetro, GPS e coisas assim, já não é um relógio tão legal. Um celular que não te permita uma amplitude de ferramentas e possibilidades de atuação com diversos aplicativos e diversos outros elementos para você desde brincar até trabalhar, não é um celular tão esperto, tão smart, como a gente gosta de chamar, né? E assim a gente valoriza o Bombril, 1001 utilidades, e a gente valoriza o multitarefas. Isso nos permite estar no controle. Só tem um problema. Ser Bombril não funcionou muito bem para mim. Porque à medida em que eu me envolvia em vários projetos ao mesmo tempo, eu tinha dificuldade de desenvolver foco e de administrar bem a energia para servir de forma mais consistente naquilo que Deus havia me chamado para fazer. E com o tempo, o desgaste de energia se tornou maior do que a capacidade de recuperá-la. E a falta de foco tornou difícil avançar consistentemente em qualquer direção que você está correndo para todos os lados. Então nós temos pelo menos dois grandes problemas quando olhamos e quando pensamos sobre multitarefas e multitasking. Veja, existe um tipo de multitarefas que é natural da vida. Uma mãe, cuidando dos seus filhos e cuidando da sua casa, está realizando diversas tarefas ao mesmo tempo. Mas não é exatamente disso que eu estou falando. Estou falando dessa ideia de que nós temos que abraçar várias coisas e fazer várias coisas como manifestação de sucesso. Existem dois grandes problemas com isso. O primeiro deles
é um problema de natureza mais prática, eu diria. E já que nós usamos isso aqui como exemplo, os dispositivos tecnológicos vão nos ajudar. O seu computador é um dispositivo multitarefas por definição. Ele existe para realizar vários processos ao mesmo tempo. Mas mesmo o seu computador, que foi projetado para isso, experimenta alguns resultados negativos do multitasking. A prova disso é quando você abre o seu navegador e agora com o seu navegador você tenta abrir várias abas ao mesmo tempo e dar conta de várias abas ao mesmo tempo. À medida que você abre o seu navegador e você começa a abrir diferentes abas, você vai perceber um fenômeno acontecendo. Você está lá, abre a ferramenta de pesquisa aqui, abre um site, abre um outro livro que você está pesquisando, o site de uma livraria, e você começa a encher o seu navegador de abas. O que vai acontecer é que o seu computador, aos poucos, vai diminuindo o seu potencial, a sua capacidade de processamento, vai consumindo mais memória e o seu computador se torna mais lento. Em alguns casos, computadores mais antigos ou que já têm uma memória baixa, o computador fica travando e experimentando outras dificuldades semelhantes. Mesmo uma máquina que foi feita para processar várias coisas ao mesmo tempo sofre quando é colocada debaixo da pressão do multitarefas. O efeito prático sobre nós é semelhante. À medida em que nós abrimos diferentes abas, tentando dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, isso consome mais memória, mais energia. E, eventualmente, a nossa capacidade de processamento se torna menor e a gente começa a travar. As baterias descarregam, nós nos tornamos mais cansados, mais dificuldade de concentração, mais dificuldade de produção, mais gasto de energia do que nós conseguimos recuperar e, eventualmente, nós travamos. Mas tem um segundo aspecto que é ainda mais fundamental, porque tem a ver com o alinhamento do nosso coração. É que o multitarefas, em muitos sentidos, representa a nossa dificuldade de aceitar a nossa condição de finitude, a nossa condição de criaturas e não de criador. O Criador é infinito. Ele é infinito em tudo o que ele é e nas suas possibilidades de ação. Mas eu e você somos finitos, limitados. E, por vezes, o multitarefas é o nosso gesto de rebelião contra as nossas limitações. Nós queremos realizar várias tarefas ao mesmo tempo e nos envolver em vários projetos ao mesmo tempo, fazer um monte de coisas simultaneamente, porque nós não desejamos reconhecer e aceitar a nossa condição de seres finitos, de criaturas. Nós nos rebelamos contra os ciclos e os ritmos estabelecidos pelo Criador, e assim desejamos impor sobre a realidade a nossa agenda, o nosso planejamento, a nossa programação. Então, muito pior do que simplesmente um monte de abas abertas e o consumo de memória, é o desgaste e o direcionamento errado do nosso coração que resiste ao Criador. E quanto mais nós tentamos nos colocar nessa posição de Criador, tanto pior para nós, existencialmente, no nosso relacionamento com Deus e como desdobramento disso em toda a nossa caminhada na vida. Veja, o multitarefas faz parte da vida.
Como eu já mencionei, uma mãe tem que realizar várias coisas ao mesmo tempo. E nós vestimos diferentes chapéus, né? Eu sou professor, eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor. Você também deve ter vários projetos por aí. Então, esse nível de multitarefas a gente aceita. Faz parte de diferentes chamados que Deus deu para nós. O ponto é que nós devemos fugir da sedução de acreditar que quanto mais projetos, melhor. Fugir da sedução de acreditar que se nós fizermos várias coisas ao mesmo tempo, é isso que refletirá sucesso. É isso que refletirá que nós chegamos lá. Se nós aprendemos a respeitar os ciclos, a respeitar o ritmo que o Senhor impôs para nós, então a nossa caminhada vai ser mais alegre, mais satisfeita. Você verá quão mais longe nós teremos chegado.